Graça e paz, queridos irmãos. Nesse momento, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse e hoje começamos no capítulo 16. Nós vemos que no final do capítulo 15, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Mas desse lugar de extrema santidade, sai a ordem para os 7 anjos derramarem as taças pela terra, as taças da ira de Deus aos impenitentes. Assim, nós vamos ver que algumas dessas pragas, dessas taças, causam pragas com as que aconteceram no Egito. A ordem vem do lugar de adoração sobre aqueles que proíbem a adoração, lá no Egito. Quando Deus diz para Faraó, deixa ir o povo para que me sirva, quer dizer, para que me adore, Faraó proibiu, as pragas vieram. Agora nós vamos ver que a Bíblia diz assim, que no capítulo 16, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ora, nós vemos como nas trombetas, de lá do capítulo 8 e 9, era só 1/3 afetado. Para os que não se arrependeram, para que os 2/3 que ficaram, para que eles se arrependessem. Mas nas taças, todos os que rejeitaram serão atingidos, porque tiveram oportunidade, mas eles rejeitaram. Aqui é total. Segundo anjo, versículo 3, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, o resultado aqui é total e não é parcial. Sangue como de morto, mal cheiroso, coagulado, sem vida nenhuma. O mar e todos os oceanos serão um grande cemitério, porque aqui a Bíblia diz que morreu todo ser vivente que havia no mar. Lembra que a maldição do pecado foi para toda a criação? Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra, tudo o que existe na terra. Aqui vem o terceiro anjo, no versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então você vai ver que aqui vem... Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgas essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Aqui nós temos o reconhecimento da justiça divina. As taças foram dadas aos anjos por um dos seres viventes. Esses seres viventes, que tem 4 diante do trono de Deus, eles representam a natureza que geme e que chora. Nós vimos isso lá no capítulo 15. Não haverá água para beber e muito menos para tomar banho. Vamos ver o quarto flagelo. O quarto anjo, versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Aqui nós vemos que o sol recebe poder para queimar os homens com fogo, mas não se arrependeram. Em vez disso, blasfemaram, não se submeteram. Você pense que situação vai ser essa? Já não há água.
Agora só calor e queimadura. Aqui é total, chamo a atenção. Já não é mais um terço como era nas trombetas, é total. Aqui, agora vamos ver o quinto anjo. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Aqui nós vemos derramada sobre o trono da besta esta taça. O seu reino se transforma em trevas. O homem tem abusado da criação de Deus. Testes nucleares levianos são feitos no seu orgulho, mas o cartão com a senha está na mão de Deus. Ele é o Criador. Assim como nas pragas do Egito, trevas virão sobre o trono da besta, a obra-prima de Satanás. O diabo invadiu e perverteu todo o mundo. E o mundo é uma organização sem referência de Deus. E quis impedir que Jesus fundasse sua igreja aqui, agora. A sociedade levando e sem arrependimento, o que prova que o Espírito Santo está fora de ação. Aqui nós vamos ver o sexto anjo. Aqui, sexto anjo. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque esses são os espíritos de demônios operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós vemos aqui esse rio Eufrates. Por que que a Bíblia fala do rio Eufrates como sendo o grande rio Eufrates? Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio que está ali junto, no jardim do Éden, onde Deus fez o homem. O rio Eufrates é o rio que conhece a história do homem desde que o homem foi formado. Ele viu Deus formar o homem. Ele viu Deus botá-los no jardim. Ele viu quando o homem pecou. Ele viu o homem ser expulso do jardim do Éden. Ele viu Caim matar Abel. Ele conhece a história do homem desde lá do princípio. Então, este rio, ele tem cacife para levar o homem para o seu último momento. Ele viu do início, ele vai levar ao fim. Então, a Bíblia diz que as secaram. Quando você vê em 2013, o satélite Grace da NASA detectou que o rio Eufrates já tinha secado 43%. Então, é bom nós estarmos com os olhos abertos. O rio Eufrates seca cada vez mais. E o leito dele será o caminho, será a estrada para levar os exércitos do Oriente para pelejarem contra Jerusalém. Então, nós precisamos saber que as coisas estão muito mais próximas do que imaginamos. Os 4 anjos, e aqui nós vamos ver que essa sexta trombeta, no versículo de 12 a 16, nós vimos esse sexto flagelo. Nós vemos que ele viu sair da boca viu sair os espíritos malignos. Nós vemos aqui, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta,
3 espíritos semelhantes a anjos, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. Nós vemos que aqui os 4 anjos que se encontram atados no grande rio Eufrates. Você vê lá na 6ª trombeta falar que o rio Eufrates segura 4 anjos que estão atados. E ali, esses anjos que agora soltos, o rio, eles estão prontos para operar. Aqui no versículo 12, também a Bíblia está falando de reis, que são presidentes de nações, primeiros ministros, e menciona Armagedon. Tudo, meus irmãos, tudo é o final. Assim como o Mar Vermelho secou para Israel passar, o Jordão se abriu para o povo sair para a terra prometida, o Eufrates vai secar. Israel será atacado, pois é o objeto de ataque do mundo. Os demônios operadores de sinais vão usar a sua astúcia para enganar os reis da terra e assim congregá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você vê que aqui são 3 espíritos imundos que saem das bocas do dragão, da besta e do falso profeta para enganar, para levar à guerra. Quer dizer, esses espíritos imundos, espíritos ninguém vê, significa que são mentiras. Vão enganar os reis da terra, vão enganar os presidentes para levá-los a uma guerra. Existem pessoas que usam disso. Se você, só um exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, dessa quarentena, existe tanta mentira. Existe gente enganando o povo, enganando. Ninguém sabe nada sobre esse tal desse corona. Agora já estão dizendo que não é mais um vírus, é uma bactéria. Ninguém sabe. E se não sabe para curar, como é que sabe para trazer pânico? E os governos, os reis, os presidentes, os primeiros ministros não entendem nada de medicina, eles têm que seguir o que estão dizendo. Então, dessa mesma maneira, os presidentes, os primeiros ministros, as autoridades finais serão enganados por pessoas que entendem de economia, entendem de guerra, serão enganados. A Bíblia diz, são 3 espíritos imundos que saem das bocas do dragão, da besta e do falso profeta para enganar e levá-los à guerra. Quer dizer, esta guerra vai ser resultante, vai acontecer porque vai ser insuflada pela mentira, pelo engano. Nós não vamos falar muito aqui, vamos falar sobre Armagedon. Vamos falar quando chegarmos no capítulo 19, no versículo 19, porque ali ela será escrita. E aqui diz que quando essa guerra chegar, será a última. Aqui está escrito que a grande cidade foi dividida. Quando isso acontece, grandes alterações acontecem no globo terrestre. Nós lembramos do primeiro cataclisma. Deixa eu só falar aqui. Armagedon é uma batalha contra Deus, como está escrito lá no Salmo 2, mas também está escrito, ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles. Os 7 espíritos são como rãs, porque a rã, ela muda, ela é anfíbia, ela vive na água, ela vive na terra, ela muda de cor, é mentira. Essa 7ª taça, vamos ler agora no versículo 17 ao versículo 21. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo mar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está.
E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Nós vemos aqui que essa taça é derramada sobre o ar. Ninguém vai se livrar. Vai ser derramada sobre o ar. Vai ser um caos cósmico. Vamos ver que relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto. Tudo isso representa a presença de Deus. Esse grande terremoto é profetizado lá em Ageu, no capítulo 2, e em Hebreus, no capítulo 12. Ageu 2, no versículo 7, Hebreus 12, 26. O derramamento dessa 7ª taça vara todo o tempo e a história, e em seu lugar vai trazer a eternidade. As ilhas, montanhas desaparecem. Toda a civilização criada pelo orgulho e a maldade também serão levados. Essa taça derramada, e a voz do santuário diz: feito está. Do mesma forma que Jesus disse: está consumado. Esse juízo não deveria vir sobre os homens. Se tivessem aceito o trabalho de Jesus, tudo estaria consumado nele, em Jesus. Nós vemos que esse cataclisma que vai haver, com terremoto, com pedras de 35 quilos, porque 1 talento é 34,200 e alguma coisa, quase 35 quilos. Pensa o que é uma pedra de 35 quilos caindo sobre você, mas não é uma pedra, não. É uma saraivada, quer dizer, uma porção. É como se tivesse um caminhão cheio de pedras e elas fossem derramadas sobre você. Aqui está escrito que a grande cidade será dividida. Quando isso acontece, alterações acontecem no globo terrestre. O primeiro cataclisma tirou a terra e deixou a terra inclinada. O eixo da terra ficou inclinada. Então, surgiram muita água para um lado, muita montanha para o outro, deserto para o outro. Então, agora, esse cataclisma traz o eixo da terra para o lugar. Então, a terra, que é uma esfera, ela vem para o lugar, ela vai fazer assim, 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 até ficar no lugar certo. Enquanto isso, as pedras vão para todo lugar. Ilhas que existiam vão desaparecer. Montanhas que existiam vão desaparecer. Vão surgir outras. Por isso que no fundo do mar tem tantas montanhas. Nessa trombeta, o fogo se apaga. Maus espíritos dominadores, selos abertos, trombetas tocadas, taças derramadas, resta esse grande terremoto e a grande e última terrível guerra. Terremoto mudará a posição do globo, como acabei de dizer, é um desmoronamento universal. Isaías descreve isso no Apocalipse de Isaías. Li que a Terra tem uma inclinação de 23 graus e meio. Tudo virá para o normal, pelo terremoto. E os homens continuarão blasfemando. Só ódio é como o ladrão da cruz.
Se tivéssemos aceito o trabalho de Jesus na cruz, tudo isso seria evitado. Como o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui nós completamos o capítulo 16. Olha na sua Bíblia, lê, reflete, pensa de novo e vê como está a sua vida. Agora, a próxima será o capítulo 17. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.